Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia do Senhor. O Senhor nos trouxe aqui hoje, ó Pai, para te adorarmos, para te cultuarmos, para ouvirmos a tua voz por meio da tua palavra. E nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Possamos sair daqui hoje, ó Deus, mais cheios da tua palavra, cheios de esperança no nosso Salvador. Cheios de alegria no teu Santo Espírito. Que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Na última semana, nós ouvimos uma notícia muito triste. Um avião caiu no centro de Gramado. Todos os que estavam a bordo morreram. E o avião caiu em cima de uma loja de imóveis. A destruiu completamente. Mas algo me chamou a atenção. Naquele dia, naquela hora, a gerente da loja deveria estar naquele lugar. Mas ela se atrasou. E a notícia que foi veiculada pela imprensa era: gerente de loja salva por atraso. Amados irmãos, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Qual foi a última vez que a vida de vocês esteve em perigo e que você então viu a mão de Deus bem próxima? Qual foi o último evento que aconteceu na tua vida a respeito do qual você pode dizer: ah, se não fosse o Senhor? Naquele dia, naquele momento, se não fosse o Senhor. Muitas vezes em nossa vida, nós temos alguns momentos assim. Talvez um acidente de carro grave, que poderia ter dado algo sério, o Senhor preservou. A quase perda de um parente que estava enfermo, com câncer, em um estado muito grave, e de repente, um milagre. Tudo mudou. Ah, se não fosse o Senhor. Momentos difíceis, de dificuldade pessoal, dificuldade espiritual, dificuldade relacional, que nós temos que dizer: ah, se não fosse o Senhor. De maneira que a nossa história é uma história da fidelidade de Deus. E a vida de cada crente deve ser assim. Qual foi a última vez que você poderia dizer: se não fosse o Senhor? Nós temos aqui irmãos em nossa igreja que têm enfrentado diversos tipos de lutas. Se não fosse o Senhor todos os dias a cuidar, a sustentar, a preservar. E há tantas histórias em que podemos ver a fidelidade e a bondade de Deus. Quanto nós temos para agradecer ao Senhor nosso Deus? Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Cada uma dessas experiências passadas com Deus deve servir para fortalecer a nossa fé. E é exatamente esse o caminho que esse salmo percorre. É o caminho que a fidelidade percorre no coração de um crente. O que nós vemos em primeiro lugar neste salmo, nos versículos de 1 a 5,
É o salmista trazendo à memória os livramentos passados de Deus. As diversas vezes que ele precisou ir, algumas dessas vezes na última hora, quando parecia que não havia mais esperança, não havia mais chance de libertação, não havia mais chance de cura. Na última hora, o Senhor manifestou o seu poder, manifestou a sua presença graciosa e salvou o seu povo. Nós não sabemos exatamente qual era a situação desse salmo, mas nós sabemos que este é um salmo de romagem, é um cântico de peregrinação. Salmos de romagem são um conjunto de 15 salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134, que expressam as emoções vividas pelos peregrinos em sua jornada para Jerusalém, a fim de adorar a Deus no templo. Esses salmos refletem uma variedade de sentimentos e experiências que os peregrinos enfrentavam em sua viagem. E nós sabemos que este salmo foi escrito por Davi. E nós sabemos que o rei Davi passou por diversas situações terríveis. A perseguição de Saul, o seu pecado que causou tantas coisas terríveis em sua vida, as diversas guerras contra os filisteus, a vez que o seu próprio filho, Absalão, perseguiu Davi para matá-lo. O incesto que aconteceu entre 2 de seus filhos, um filho que forçou a sua própria irmã. E diversas outras vezes pelas quais Davi passou, e passou com dificuldade, mas passou, porque o Senhor estava com ele. Por isso Davi disse, no verso 1, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. A primeira ilustração que Davi apresenta para essa investida desses inimigos é que eles eram como animais ferozes, ávidos por devorar Davi. Animais ferozes que, com suas bocas enormes e seus dentes afiados, estavam prontos para engolir Davi. Animais ferozes, irados. Animais selvagens que estavam atacando de todos os lados. E Davi achou que ele seria engolido vivo. Davi pensou que ele seria destruído por aqueles inimigos vorazes. A situação foi uma situação tão terrível que Davi a representa no versículo 4 como se fossem águas. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Em Israel, algumas regiões são desérticas ou semidesérticas. Em algumas daquelas regiões, por vezes, ainda que sejam desérticas, você tem uma chuva longe. E aquela chuva que acontece longe, ela de repente começa a encher leitos de rios que ficam secos a maior parte do ano. Mas de repente acontece uma chuva longe. Você nem está sabendo que aquela chuva está acontecendo. E aquele leito de rio, de uma hora para outra, ele se enche e fica caudaloso. E às vezes transborda e causa enchentes. É sobre isso que Davi está falando. Esses inimigos foram como essas águas impetuosas, que de repente apareciam do nada e queriam devorar, destruir tudo o que estava à sua frente. Se não fosse o Senhor, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente.
águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Ou seja, águas violentas. Numa grande quantidade, essas águas teriam passado por cima de nós. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu numa situação que você sabe que não tem jeito? Ou Deus faz um milagre, ou dessa você não passa. Ou Deus nos liberta, ou não escapamos. Ou Deus quebra os laços, ou não ficamos livres. Quem sabe você esteja vivendo essa situação exatamente nesses dias. Talvez alguns estejam se sentindo exatamente dessa maneira, como se estivessem prontos para serem devorados, como se estivessem na boca da fera, como se estivessem no meio dessa torrente, sendo levados de um lado para o outro, parecidos com Jonas quando estava no meio do mar, para logo depois a situação ainda piorar e ele ser engolido vivo por um grande peixe. Talvez você diga, pastor, por que eu estou passando por essa situação? Matthew Henry escreveu, por que a corrente teria passado sobre a nossa alma, a nossa vida, nosso conforto, tudo que nos é caro, por que as águas altivas? Às vezes Deus tolera os inimigos de seu povo para prevalecer muito mais contra eles, para que o seu poder pareça o mais nobre na libertação deles. Ele disse, quanto mais desesperadora a doença pareça ter sido, mais aparece a habilidade do médico na cura. O salmista então bendiz o Senhor a partir do verso 6. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Esse Deus da aliança, esse Deus poderoso, esse Deus que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o meu Deus, e Ele continua o mesmo, ontem e hoje, e o será para sempre. Deus estava do nosso lado, Ele foi o nosso ajudador e a própria ajuda presente. Ele estava conosco, não apenas por nós, mas entre nós, o comandante e chefe de nossas forças. Ah, se não fosse o Senhor, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Aqui Davi evoca novamente aquela primeira metáfora que ele tinha usado. Os inimigos eram como animais ferozes que estavam prontos para devorar Davi, mas eles não prevalecem se Deus não o permitir. A ideia aqui é de algo que, se dependesse de nós, seria impossível. É como se Deus tivesse tirado Davi da boca de um leão. O Senhor não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Essa é a terceira metáfora do texto. Primeiro, a libertação de Deus foi como uma libertação da boca de um animal feroz. Segundo, Davi diz que essa libertação foi como do meio de uma torrente de águas impetuosas, que estavam passando por cima de mim, fazendo o que queriam ao meu respeito, me levando de um lado para o outro, me castigando. E aqui a terceira, Davi se vê como um pequeno pássaro. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros.
Meus irmãos, nós gostamos de pensar a respeito de nós mesmos como leões, não é? Como ursos, como algum animal mais poderoso, não é verdade? Mas a realidade é que nós somos todos como passarinhos, pequenos e frágeis. E há tantos que querem nos tragar. Há tantos que querem montar as suas armadilhas para nos derrubar. Às vezes são pessoas, de fato. Talvez alguém na sua empresa, onde você trabalha, que quer te prejudicar. Talvez alguém na escola que vive fazendo chacota ao seu respeito. Ou quem sabe até mesmo algum parente que gosta de usar você como exemplo de humilhação, de maldades. Ou quem sabe seja uma situação, uma doença. Meus irmãos, quando o salmista usa essa ilustração dos pássaros, ele está dizendo que existem 1000 tipos de armadilhas diferentes que o mundo, a carne e o diabo usam para nos derrubar. Quem sabe a sua armadilha seja algum pecado seu, alguma situação complicada da qual você não tem conseguido se livrar. Quem sabe você esteja atualmente como um prisioneiro nas mãos de algum pecado que tem te esbofeteado. É por isso que Calvino afirma que a igreja não pode continuar segura se não for protegida pela mão de Deus. A bênção desse salmo é nos lembrar que nós temos o Senhor. Ele está do nosso lado. Ele é por nós. Ele luta as nossas lutas. Ele batalha as nossas batalhas. Ele nos leva nos seus braços enquanto nos salva das mãos dos nossos inimigos. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso Deus é o Deus que nunca nos desamparará. Ele tem sido esse Deus fiel que não nos abandona, não nos deixa de lado, não se lembra para sempre dos nossos pecados, mas a cada manhã as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Éramos presas nas mãos de um laço do passarinheiro, mas de repente, por causa do Senhor, nós nos vimos livres. Bendito seja o nome do Senhor. E finalmente, a última parte do Salmo, versículo 8. O salmista que já se lembrou dos livramentos passados de Deus, versos de 1 a 5. O salmista que já agradeceu e louvou o nome do Senhor, versos 6 e 7. O salmista agora, no verso 8, ele faz uma declaração de confiança no nome do Senhor. Ou seja, ele permite que todas essas experiências passadas fortaleçam a sua fé para os próximos desafios. Porque enquanto estivermos vivos, irmãos, teremos desafios a enfrentar. Enquanto aqui estivermos, outras doenças virão, outras crises virão, outros momentos de angústias virão, outras lutas difíceis contra o pecado aparecerão, outros laços de passarinheiro vão tentar nos prender, outras enchentes vão tentar nos submergir, outros animais ferozes vão querer nos engolir. Mas o salmista usa toda essa experiência do passado para fazer a seguinte declaração de fé: o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra.
com toda a experiência passada, com tudo que Deus já fez por mim, diz o salmista, com todas as maneiras e vezes que Deus já me libertou, com todas as vezes que eu vi a bondosa mão do Senhor a me salvar, a me amparar, a me tirar da boca do leão, a me livrar do laço do passarinheiro, a me tirar do meio da enchente, com todas as experiências passadas, eu não tenho dúvida, o nosso socorro está no nome do Senhor. Ninguém menos do que aquele que fez os céus e a terra. Ele se fará presente na próxima angústia. Ele se fará presente na próxima luta. Ele se fará presente na próxima crise. Ele se fará presente quando eu mais precisar. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Ele é o Deus que conosco está. Seja nos salvar e preservar a nossa vida, seja nos acompanhar pelo vale da sombra da morte e passar segurando a nossa mão para o outro lado e nos receber nos tabernáculos eternos. Esse é o nosso Deus, o Deus que não falha. Creia no Senhor, Ele vai cuidar de você. Romanos 8:32 diz: aquele que não poupou seu próprio filho, porventura não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Nós estávamos cegos, perdidos, merecíamos a condenação eterna por causa dos nossos pecados. Algo pelo qual nós mesmos somos os responsáveis. Nós não podemos colocar a culpa em outros. Nós temos que assumir, nós somos os culpados. Ainda assim o Senhor nos proveu livramento. Ainda assim o Senhor nos deu Cristo Jesus. O Senhor nos deu seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para nos livrar do pior dos nossos inimigos. Em Cristo nós somos livres. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra encarnada, o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este é o nosso Deus, aquele que venceu, e um dia voltará para nos buscar. Apocalipse 21:4 diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Portanto, confie. Não fique com medo. O salmista, no verso 20, diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Amados irmãos, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Dwight Moody disse: se não fosse o Senhor, então o fim seria certo e completo. Portanto, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus que assumiu a nossa libertação. Deus infinitamente capaz de suprir tudo o que precisamos. Que a igreja diga isso para a honra dele e decida nunca o abandonar.
Que o seu coração cresça em gratidão e louvor a Ele. Bendito seja o Senhor, autor de todas as nossas libertações, e por isso devemos a Ele toda a glória. E que o seu coração se sinta mais encorajado a confiar em Deus, pois o nosso socorro está em o nome do Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar.